E o assunto agora é a discussão envolvendo o STF sobre a revisão da vida toda, que impacta, é claro, principalmente para os aposentados que contribuíram, para os cofres públicos. O doutor Jean Postai, especialista em direito previdenciário, está com a gente. Bom dia, doutor. Bem-vindo à Jovem Pan, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem? Inicialmente, tudo certo. Queria inicialmente que o senhor explicasse para o ouvinte, até para o ouvinte entender que discussão é essa e tudo mais, o que é essa tal da revisão da vida toda do INSS, hein? Claro, basicamente as aposentadorias, elas pegam as contribuições da pessoa de julho de 94 para cá. Esse é o padrão. A revisão da vida toda busca pegar as contribuições antes de julho de 94. Então, tudo que a pessoa pagou para o INSS antes de julho de 94 entra nesse cálculo. O que acontece? Para a maioria das pessoas, é uma revisão que ela não vale a pena, porque a pessoa vai ganhando mais ao longo da vida. Esse é o padrão. Mas para algumas pessoas, elas ganhavam melhor antes de julho de 94. Então, se você incluir essas contribuições no cálculo, isso aumenta o valor do benefício dela. Então, para algumas pessoas aqui no Brasil, uma porcentagem pequena, ela é uma revisão de exceção, isso pode aumentar bastante o valor da aposentadoria ou de algum outro benefício que ela receba. Basicamente, a revisão da vida toda seria isso. Perfeito. Doutor, e o STF já se manifestou sobre essa revisão? Como é que estão os trâmites? Então, estamos numa verdadeira novela. A princípio, o STF aprovou a revisão da vida toda, mas a grande discussão agora é como isso será pago. O INSS alega que o custo disso para o governo vai ser gigantesco. Nós, advogados, comentamos que o custo não é tão alto assim, que o cálculo do INSS é um pouco inflado. Então, está tendo uma discussão no STF sobre a partir de quando que será pago o valor dos atrasados para quem ganhou esses processos ou para quem entrou com esses processos. Hoje, essa discussão no STF que nós temos. Tem uma estimativa de quantos processos estão parados no país, doutor? Olha, algumas dezenas de milhares. O valor, a quantidade de processos aumenta a cada dia porque as pessoas estão descobrindo cada vez mais esse direito, entrando na justiça e esperando que isso vá sair logo. Realmente, o direito de ter reconhecido, ele até pode sair logo, mas o processo vai ficar parado aguardando o STF justamente para saber desde quando que a pessoa vai receber. Nós temos entendimentos que a pessoa pode vir a receber da data do julgamento do STF. Nesse caso, ela não teria muitos atrasados. Nós temos entendimentos também que ela pode receber os últimos 5 anos retroativos à data que ela entrou. Nesse caso, obviamente, ela poderia receber, inclusive, altos valores. Então, essa discussão dos valores, o cálculo que está tendo agora, essa é a grande discussão do STF. Motivo pelo qual os ministros estão pedindo vista, estão analisando, estão ouvindo o INSS, justamente para verificar qual que é o custo e como que isso vai ser pago. Essa é a grande incógnita hoje em dia. Doutor, o senhor comentou ali então, que desde o dia 28 de julho estão suspensos todos os processos sobre a revisão da vida toda. E o que resta para o contribuinte, na verdade, então, nesse momento? É só esperar? A pessoa, eu recomendo sempre verificar, a pessoa que recebe benefício e passou a receber esse benefício, seja ele aposentadoria ou auxílio-doença, desde de 2013 a 2019, principalmente esse período, 2013 a 2019, a gente sempre recomenda calcular para verificar se tem direito à revisão da vida toda. Muitas pessoas acreditam que não tem, mas tem boas contribuições lá para trás que fazem aumentar bastante o valor do benefício. Essas pessoas podem dar entrada na justiça para vir a receber a revisão da vida toda. Entrando na justiça, elas já garantem, a princípio, o direito. A grande questão é quando elas vão receber e quanto elas vão receber. Doutor, na avaliação do senhor, especialista no tema, o que pode ser feito para melhorar a eficiência administrativa na Previdência na atualidade, hein? Olha, o aumento do quadro de servidores poderia ser uma solução interessante. A gente vê que o INSS, depois que ele colocou, por exemplo, o aplicativo Meu INSS, ele se tornou mais tecnológico, a gente já não tem mais aquelas filas gigantescas lá no INSS em si, como era antigamente. Mas ainda nós temos uma demora muito grande na questão do julgamento dos benefícios no INSS. Por exemplo, você faz um pedido de aposentadoria no INSS e pede ali um período rural ou pede uma insalubridade. Isso acaba demorando mais do que deveria. O certo seria demorar 2, 3 meses, seria um prazo razoável. Hoje nós temos situações que às vezes demora 1, 2, 3 anos um julgamento no INSS. Então essa questão das filas virtuais, hoje em dia nós temos filas virtuais, seria muito importante de ser resolvida. Outro ponto interessante é também a questão do auxílio-doença. A pessoa vai lá, pede um auxílio-doença, ela está necessitada, é o momento que ela mais precisa. O correto, num país justo, seria ela ter essa resposta logo, 1 semana, 2, 3. Hoje nós temos casos em que a pessoa pede o auxílio-doença e a perícia fica marcada para daqui a 3 meses. Então isso obviamente não é nem um pouco justo. Então é algo que
sem dúvida nenhuma, precisa ser solucionado. Doutor, e para as pessoas, né, que realmente precisam do benefício, podem perdê-lo de alguma maneira? Quem precisa ficar preocupado? E quem tiver esse benefício cortado, por exemplo, pode fazer algo? Então, o INSS muitas vezes faz um pente fino nos benefícios e corta diversos deles. Alguns casos realmente houve fraude, a gente sabe que existe muita fraude contra o INSS e aí realmente tem que ser cortado, mas em alguns casos o INSS, na dúvida, vai lá e corta. Ele manda uma carta para a pessoa, muitas vezes a carta vai no endereço errado, a pessoa não responde, ele vai lá e corta o benefício. Então, nesses casos, realmente a pessoa, o único caminho seria ir para a justiça para buscar reaver. Em muitas situações a pessoa não tem o conhecimento ou não vai atrás ou mora num local muito distante e ela acaba não indo buscar esse direito. Nesses casos, realmente, o INSS acaba, entre aspas, ganhando em cima daquela pessoa que teria aquele direito, mas simplesmente não quis ir atrás. Não sei se vocês acompanharam a Simone Tebet, ministra do Planejamento, recentemente ela comentou que aumentou muito o número de benefícios no Brasil. E isso, um dos motivos que a gente conclui, e ainda bem, por incrível que pareça, a internet. As pessoas estão sabendo mais dos seus direitos, estão acompanhando mais os seus direitos. Jovem Pan. Então, um dos motivos de ter aumentado o número de benefícios é justamente o maior conhecimento da população. Doutor, com base na resposta que o senhor nos traz, isso quer dizer o seguinte: o INSS então não vai fazer a revisão da vida toda automaticamente, né? Deveria. A gente até brinca com as pessoas, a gente fala, olha, se fosse a Dinamarca, se fosse a Suécia, seria enviada uma carta no endereço da pessoa dizendo, olha, você tem direito a essa revisão e nós vamos pagar dessa forma. Aqui o INSS não avisa. A pessoa tem que correr atrás e descobrir que ela tem esse direito para dar entrada na justiça, o que é um absurdo, porque já foi reconhecido o direito, para daí vir a receber. Então a pessoa realmente tem que ir atrás do seu direito. O INSS, de forma automática, ele raramente faz uma revisão. Ele normalmente espera que a pessoa vá atrás, até porque ele sabe que de um determinado percentual de pessoas, vamos dizer que metade não vai atrás e metade vai. Então ele acaba ganhando em cima de quem não foi atrás. Essa é uma realidade. Para o servidor público, impacta alguma coisa neste momento? O critério é o mesmo? Não, normalmente a quantidade de aposentadorias do servidor público ela depende de regimes próprios de aposentadoria, então não envolvem tanto o INSS. Normalmente cada prefeitura, cada estado tem um regime próprio de aposentadoria, então o INSS acaba não afetando tanto. Esses cortes que o INSS faz de benefícios normalmente afetam pessoas que recebem ou auxílio-doença, ou aposentadoria por invalidez, né, que são benefícios que mudaram de nome agora, ou amparo assistencial a pessoas de baixíssima renda. Então, normalmente afeta, por incrível que pareça, as pessoas com mais baixa renda. As pessoas que recebem uma boa aposentadoria, que são mais instruídas, normalmente elas contribuíram para aquela aposentadoria e normalmente não é cortado por isso. Agora, as pessoas de baixíssima renda geralmente são as mais afetadas. Essa discussão, doutor, envolvendo a revisão da vida toda, que está lá no STF e tudo mais, e aí indo um pouquinho para o campo da política, é até importante deixar claro, né, para quem nos acompanha, o seguinte, que não tem relação direta com a atual política de governo. Já é uma discussão anterior a esse governo? Exatamente, já é uma discussão anterior. Basicamente é uma questão que envolve finanças, não é? Eles fazem os cálculos, obviamente os cálculos têm várias vertentes, várias opiniões sobre qual que vai ser o custo e verificam que para pagar isso vai ser um custo muito alto. Então eles começam a fazer discussões lá no STF para tentar pagar menos, ou de forma parcelada, ou só a partir de determinada data. Então basicamente é buscar uma economia de bilhões de reais para que as pessoas não recebam o que é de direito. É aquilo que a gente conversou, se fosse um país talvez mais sério, ele já veria lá no sistema dele as pessoas que têm altas contribuições antes de 94, identificaria isso e avisaria as pessoas. Né? Seria o ideal. Assim como uma pessoa que tem aposentadoria por idade. O governo poderia avisar essa pessoa, olha, já deu a sua idade, você já tem as contribuições, está aqui sua aposentadoria. Mas não é o que acontece. Eles esperam que a pessoa vá atrás, que a pessoa vá na justiça, que fique suspenso o processo, demore alguns anos, até talvez a pessoa receber, talvez até não receba os atrasados, mas pelo menos receber o benefício. Doutor, para a gente finalizar o nosso bate-papo, algum recado ou algum alerta que o senhor gostaria de fazer para o contribuinte nesse momento? Olha, a gente sempre recomenda verificar a sua situação. A gente até brinca com as pessoas e comenta que a questão previdenciária é igual um check-up no médico. Uma vez por ano é bom fazer, é bom verificar como é que está a situação. Por quê? Muitas vezes a pessoa tem direito à revisão da vida toda e não sabe, né? E está acabando o prazo para buscar isso. Muitas vezes a pessoa tem direito a outra revisão do seu benefício.
ou tem direito a buscar algum outro benefício que não sabe. Então, aquilo que nós comentamos, a internet realmente fez as pessoas irem um pouco mais atrás, o que é positivo. Mas ainda nós temos uma população brasileira que ainda não sabe tanto seus direitos. Então, há muitas pessoas que realmente deixam passar o prazo e não vão atrás. O aplicativo Meu INSS está funcionando? Não está? É uma ferramenta ainda? Comparado a como era há muitos anos, imagino que vocês acompanharam a questão das filas do INSS, é uma revolução. Nesse ponto tem que elogiar, porque ele funciona, claro, vai ter os seus defeitos, mas funciona muito bem e foi algo que trouxe uma melhoria para a população muito grande. Então, nesse ponto, o Meu INSS é uma tecnologia muito boa. Advogado especialista em direito previdenciário, Jean Postai, nosso muito obrigado e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, um ótimo dia a todos.